Essa é a história de uma menina que por muito tempo acreditou estar apenas sonhando. No começo, ninguém levou a sério, nem os pais, nem os médicos, nem ela mesma. Mas o que começou como algo pequeno, quase insignificante, acabou se transformando em algo que ninguém conseguiu controlar. Tudo aconteceu no interior da Alemanha, no final dos anos 60, um período em que histórias sobre o inexplicável ainda eram sussurradas, nunca discutidas abertamente. A menina, a quem vamos chamar de Elisa, tinha apenas 12 anos. Era quieta, estudiosa, do tipo que não chamava a atenção. Não havia nada nela que indicasse que algo estava prestes a dar errado. Os primeiros sinais vieram durante a noite. Elisa começou a ter sonhos estranhos. No início eram apenas sombras, vultos difíceis de descrever, mas com o passar dos dias, uma figura começou a se repetir. Um homem, sempre parado no mesmo lugar, no canto do quarto. Ele não falava, não se movia, apenas observava. Ela contou isso aos pais, que disseram que era imaginação. Coisas da idade. Pesadelos são comuns, disseram. E por um tempo ela tentou acreditar nisso. Mas então começaram os despertares. Todas as noites, exatamente às 3 da manhã, Elisa acordava. Não era um despertar comum. Ela abria os olhos, completamente consciente, mas não conseguia mover o corpo. Tentava gritar, mas nenhum som saía. E nesses momentos, ela sentia algo pesado, como se alguém estivesse sentado sobre o peito dela. Ela descreveu aquilo como uma presença, não algo que ela via claramente, mas algo que ela sabia que estava ali, muito perto, respirando, observando. Os pais começaram a ficar preocupados quando perceberam que isso não estava passando. Pelo contrário, estava piorando. Pouco tempo depois, as marcas apareceram. Arranhões nos braços, pequenos hematomas nas pernas, sempre surgiam pela manhã, sem explicação. Elisa dizia que não lembrava de se machucar. Os pais suspeitaram de sonambulismo, talvez ela estivesse se ferindo sem perceber. Mas havia algo estranho. As marcas pareciam organizadas demais, como se alguém tivesse feito aquilo com intenção. Aos 13 anos, Elisa já não era mais a mesma. Ela começou a se isolar. Parou de conversar com amigos, evitava sair do quarto e, quando falava, parecia distante, como se estivesse prestando atenção em outra coisa, algo que ninguém mais conseguia perceber. Foi nessa época que começaram os escritos. Os pais encontraram cadernos escondidos, cheios de frases repetidas, escritas com força, como se cada palavra tivesse sido pressionada contra o papel. Ele está aqui. Ele não vai embora. Ele disse que eu pertenço a ele. Essas frases apareciam dezenas de vezes, às vezes na mesma página, às vezes espalhadas por todo o caderno. Em alguns trechos, a letra mudava completamente, ficando mais irregular, quase ilegível. Os pais a levaram a médicos, exames foram feitos, testes psicológicos, avaliações, nenhum diagnóstico conclusivo. Algumas hipóteses foram levantadas, mas nada explicava completamente o que estava acontecendo. E então veio a noite que mudou tudo. Os pais foram acordados por um som vindo do quarto de Elisa. Não era um grito, nem um choro. Era uma voz, baixa, constante, como se ela estivesse conversando com alguém. Quando abriram a porta, encontraram a filha sentada na cama, de costas para eles, olhando fixamente para a parede. Ela estava falando. Fazia pausas como se estivesse ouvindo respostas, e então respondia, mas não havia ninguém ali.
O pai tentou chamar o nome dela, mas Elisa não reagiu. Continuou falando, como se não tivesse percebido a presença deles. Até que, lentamente, ela parou e virou a cabeça. Os olhos estavam abertos, mas havia algo errado neles, algo vazio. Ela olhou diretamente para os pais e disse, com uma calma que nenhum deles esqueceu: "Ele está aqui agora." Depois disso, tudo piorou. Elisa começou a relatar que a figura não aparecia apenas à noite. Ela via o homem durante o dia, em reflexos, em portas entreabertas, em cantos escuros da casa, sempre observando, sempre próximo. Quando perguntaram como ele era, ela demorou para responder. Disse que não conseguia ver o rosto, que era como uma sombra, mas que sabia que ele estava olhando. E então, um dia, ela disse algo que deixou os pais em silêncio. "Ele falou que quando eu fizer 15 anos, eu vou embora com ele." Ninguém soube o que dizer. Tentaram tranquilizá-la, disseram que não fazia sentido, que era apenas medo, que nada daquilo era real. Mas Elisa não parecia convencida. Os dias passaram e o estado dela continuou se deteriorando. Ela dormia cada vez menos, comia quase nada e passava horas olhando para o nada, como se estivesse esperando algo. O aniversário de 15 anos se aproximava. Faltavam poucos dias. E então, numa manhã silenciosa, os pais perceberam que algo estava errado. Elisa não havia saído do quarto. Chamaram por ela. Nenhuma resposta. Abriram a porta e encontraram a filha, sozinha, imóvel. O quarto estava intacto, nenhum sinal de invasão, nenhuma evidência de luta, nada que explicasse o que havia acontecido ali. Mas havia um detalhe. Na parede, ao lado da cama, escrito com letras irregulares, como se tivesse sido feito às pressas, havia uma frase: "Eu não consegui fugir." Até hoje, o caso nunca foi completamente explicado. Alguns dizem que foi resultado de uma condição psicológica severa, algo que evoluiu rápido demais. Outros acreditam que havia algo mais, algo que ninguém conseguiu ver, mas que estava lá, o tempo todo. E existe uma pergunta que permanece. Se tudo aquilo era apenas imaginação, quem ela estava respondendo?